Pessoal, eu coloquei uma atividade hoje para vocês por volta de 10 horas da manhã. Você deve ter recebido aí no seu celular o alerta da atividade. Só que essa atividade, sempre quando eu mandar essas atividades, eu quero que você fique atento assim. Eu não vou mandar o vídeo junto, tá? Porque a gente tem uma regra lá na coordenação de mandar a atividade até 1 hora da tarde. Como a nossa aula é depois de 1 hora, então o vídeo dessa aula que está lá, dessas atividades, é esse que eu vou fazer agora. Então eu gravo esse vídeo, quando eu terminar aqui, eu coloco ela lá na plataforma de vocês. Aí você pode assistir o vídeo, com esse vídeo você consegue fazer as atividades que está lá, tá certo? Então vamos lá. Vamos começar aqui. Nossa aula, eu quero primeiramente falar sobre o que se trata, né? E depois a gente vai aprender algumas regrinhas aqui. Pessoal, é o seguinte, você sabe o que é um triângulo retângulo, não sabe? Ó, vou desenhar um aqui, um triângulo qualquer, e vou chamar esse triângulo de retângulo. O triângulo retângulo que determina ele ser retângulo é esse quadradinho aqui, ó, com esse pontinho aqui no meio. Então, se você pegar qualquer... Deixa eu só ver quem é que está querendo entrar aqui, gente, para me admitir aqui. Então, esse aqui é um exemplo de um triângulo retângulo. Aí, o seguinte, nesse triângulo retângulo, nesses três lados aqui, ó, nós temos alguns nomes específicos. Entenda que o que a gente está estudando hoje é somente no triângulo retângulo, tá certo? Eu não vou falar de outro tipo de triângulo, porque o teorema de Pitágoras, que nós vamos ver agora, ele é aplicado somente quando o triângulo for retângulo, tá? Professor, e quando não for retângulo? Quando não for retângulo, existe uma lei chamada lei do seno e lei do cosseno, que aí vocês vão ver o ano que vem, lá no primeiro ano. Aqui no nono ano, não. Aqui você aprende o teorema de Pitágoras. Olha o nome, é Pitágoras, tá? E esse teorema, ele só é usado se o triângulo for retângulo, tá certo? Então, nesse triângulo retângulo que eu desenhei aqui, eu tenho nomes para esses lados. Os nomes são esse aqui, ó, esse lado aqui, com esse outro lado aqui, são os lados que está formando o ângulo de 90 graus. Esses lados são chamados de catetos. Cateto. Então, esse aqui é um cateto, ó, tá? E esse aqui é outro cateto, tá certo? Então, o que é um cateto em um triângulo retângulo? O cateto é os lados que formam o ângulo de 90 graus. Então, eu poderia ter um triângulo aqui desenhado de várias formas. Eu poderia ter desenhado assim, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu desenhar ele virado aqui para você ver, ó. Se eu afirmar para você que esse triângulo que eu acabei de desenhar aqui, ele é um triângulo retângulo, esse aqui, ó. Então, o que seriam os catetos? Os catetos seria esse lado aqui e esse lado aqui. Tá certo? Não importa se o triângulo está em pé, deitado, virado, não importa de jeito nenhum. O importante é você saber o que vinha a ser o cateto. Olha aqui um exemplo de outro triângulo aqui, ó. Vou colocar ele em pé agora. Olha aqui. Esse triângulo aqui, se tiver o quadradinho com esse pontinho aqui no meio, ó, é fácil de você verificar o que vem a ser o cateto. O cateto são os lados que formam o ângulo de 90 graus. Isso é chamado de cateto. Então, esse aqui seria um cateto e esse aqui seria outro cateto. Tranquilo o que é cateto e um triângulo retângulo? São os lados que formam o ângulo reto. O outro que sobrou, que é chamado assim também do maior lado,
o maior lado do triângulo retângulo, ele é chamado de hipotenusa. Olha o nome. Hipotenusa. Hipotenusa. Então, vamos lá. Em um triângulo retângulo, sempre eu vou ter 2 catetos e uma hipotenusa. O que seria a hipotenusa? A hipotenusa seria o maior lado do triângulo retângulo, certo? E os 2 lados menores, que formam o ângulo de 90, é chamado de cateto, tá certo? Tem alguns livros que traz essa informação aqui, ó. A hipotenusa, ela fica sempre ao ângulo oposto de 90. Aqui, ó. Tá vendo o ângulo de 90? O lado oposto a esse ângulo, ó, é a hipotenusa. O maior lado. Eu acho melhor assim para você saber. Se você conseguiu identificar o que é hipotenusa, os outros 2 são chamados de catetos. Até aí, tranquilo? Beleza. Então, deixa eu voltar aqui agora. O teorema de Pitágoras, que a gente vai estudar agora, diz o seguinte. Deixa eu desenhar outro triângulo aqui. Ele fala assim, ó. Isso aqui, pessoal, é uma fórmula, tá? A fórmula, ela é uma fórmula que foi estudada pelos antigos matemáticos, por isso que eles colocam o nome Pitágoras, porque o inventor disso aqui foi Pitágoras. Antigamente não tinha como patentear as invenções, então eles inventavam, eles analisavam, estudavam a fórmula e colocavam o nome deles. Então, em matemática, você vai ver vários teoremas, tá? Com o nome da pessoa. Então, o que diz o teorema de Pitágoras? Diz o seguinte, que essa hipotenusa aqui, ó, vamos chamar aqui de A, vamos chamar um cateto aqui de B e o outro cateto aqui de C. Só para a gente não colocar medida. Ele fala assim, que todo triângulo retângulo, presta atenção, todo triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa será sempre igual ao quadrado da soma de seus catetos. Ó. Então, esse é o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras diz isso, ó. Em todo triângulo retângulo, se você pegar a hipotenusa e elevar ao quadrado, vai dar o mesmo resultado de você pegar o B e elevar ao quadrado e somar com C ao quadrado. Isso aqui é o teorema de Pitágoras. Então, eu vou ilustrar uma situação agora. Faz de conta que eu chamo esse lado aqui de 5. Só para você entender. Eu chamo esse lado de 3 e eu chamo esse lado de 4. Você acha que esse triângulo aqui encaixa nessa fórmula? Você acha que se eu substituir o 5 no lugar do A, que é a hipotenusa, o 3 no lugar do B e o 4 no lugar do C, você acha que ele vai encaixar nisso aqui e vai ser verdadeiro ou não? Vamos fazer o teste. Vamos fazer o teste agora, para ver se isso é verdade ou não. Olha só o que você deveria fazer. Você tem que pegar sempre a hipotenusa, que no caso é 5, aí você vai colocar ela aqui, ó. Então, ficaria 5 ao quadrado é igual a B. Você pode chamar o B tanto de 4, tanto de 3, tanto faz. Então, vai ficar 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Olha aqui. Vamos ver se isso é verdade? 5 ao quadrado é quanto? 25, que é 5 vezes 5. E 3 ao quadrado é quanto? 9. Mais 4 ao quadrado é quanto? 16. Então, você percebeu que ficou 25 igual a 25? Você viu que os dois membros ficou igual? Se os dois membros estão iguais, significa que esse triângulo, olha o nome que eu vou falar,
Esse triângulo é um triângulo pitagórico. Professor, o que é um triângulo pitagórico? O triângulo pitagórico é quando o triângulo satisfaz essa relação do Pitágoras. Se satisfaz a relação do Pitágoras, ele é um triângulo pitagórico. Entendido? Agora, se eu coloco uma outra medida aqui, deixa eu te mostrar, só para você entender. Faz de conta que eu tiro esse 5 e coloco aqui um 10, tá? Um 10. Aí, quando você for fazer a continha, você vai perceber uma coisa, que não vai ficar a mesma coisa um lado do outro, ó. Aí vai ficar 10 ao quadrado, e 10 ao quadrado não é 25, 10 ao quadrado é 100. Então, 100 não é igual a 25, ó. Olha aí. Então, seria impossível você fazer um triângulo com essas medidas e falar que ele é retângulo. Sabe por que que esse triângulo com 10, 3 e 4 não tem condições de você fazer um triângulo desse? Porque ele não é um triângulo pitagórico. O triângulo pitagórico tem que encaixar no teorema de Pitágoras, ó, ele é diferente. Então, não, se eu passar para você 3 pedacinhos de madeira com essas medidas 3, 4 e 10, você não consegue fazer um triângulo desse jeito aqui. É impossível. Você não consegue fazer. Você não vai dar conta de montar um triângulo com essas medidas. Aqui é porque é papel, aqui aceita tudo. Aqui eu posso pôr qualquer medida que eu vai aceitar. Agora, na realidade, você não consegue fazer. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero voltar aqui agora e eu quero tentar fazer uns exercícios com vocês. Olha só, o que eu preparei para vocês. Para a gente calcular a medida de um lado de qualquer triângulo, nós temos que usar uma fórmula do Teorema de Pitágoras. Olha aqui, o que eu expliquei agora. Desenhei um triângulo. O que seria o cateto aqui? O cateto seria o B e o C, ó. E o maior lado aqui seria a hipotenusa. E olha aqui o que eu fiz. Eu peguei a hipotenusa e elevei ao quadrado. Tem que ser a mesma coisa do B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso aqui é o teorema de Pitágoras. Então, quando estiver pedindo para você calcular a medida da hipotenusa e ele te dá os catetos, você tem que usar essa fórmula. Então, diz a fórmula o seguinte, olha aqui como que é feita essa fórmula, ó. Podemos dizer que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma do quadrado das medidas dos catetos. Resumindo, sempre a hipotenusa ao quadrado vai ser a mesma coisa do cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Isso é o teorema de Pitágoras. Ele é aplicado dessa forma, tá? O que vem a ser um triângulo pitagórico? Que eu acabei de falar. Se a sua hipotenusa ao quadrado for a mesma coisa do cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado, ele é pitagórico. Foi o que eu acabei de fazer. Olha aqui o exemplo, ó. Se eu pegar 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, o primeiro membro vai ficar igual ao segundo. Então, esse triângulo 3, 4 e 5, ele é um triângulo pitagórico. Quer ver o outro? Se você pegar um triângulo com essas medidas, 26, 24 e 7, ele não vai ser pitagórico. Sabe por quê? Porque se você resolver 26 ao quadrado, dá 676. Pode fazer para você ver, 26 e 26. Aqui vai dar 570. Professor, Oi. eu não tô escutando o que você tá falando direito, tá travando. Tá travando? Deixa eu ver aqui, mas a internet tá boa. Deixa eu ver. Será que não é a sua, não? Eu vou entrar e sair de novo pra ver se melhora. Vê aí que eu vou te admitir de novo, tá? Às vezes é a Tá, sua, porque a minha aqui tá boa, tá? tá. Olha para você ver uma coisa. Quando eu peguei 26 e 26, deu isso aqui. E quando eu peguei 24 vezes 24, deu 576.
E 7 vezes 7 deu 49. Se você pegar aqui, ó, vai dar 676. André Felipe, por favor, para de ficar fazendo essas bolinhas aí. 576 mais 49 dá 625, ó. Viu que é diferente, pessoal? Por isso que esse triângulo aqui com essas medidas, ó, ele não é um triângulo pitagórico. Para ser pitagórico, tinha que dar o mesmo resultado. Tá certo? Agora, deixa eu abaixar aqui um pouquinho para a gente... Deixa eu admitir a Nicole de novo. Beleza. Agora, pessoal, vamos ver um exemplo prático, só para a gente entender. Olha só, bem básico esse exemplo, e bem fácil também de você entender. Aqui nós temos a altura de uma árvore, aqui nós temos a distância do pé da escada até a árvore, e aqui nós temos a escada. E lá em cima nós temos um gatinho, olha aqui, ó. A pergunta é, Carla, ao procurar seu gatinho, o avistou em cima de uma árvore. Ela então pediu ajuda à sua mãe e colocaram uma escada junto à árvore para ajudar o gato a descer. A pergunta aqui, na verdade, eu esqueci de colocar, tá? A pergunta que ela está querendo saber aqui, aí ela falou assim, ó, eu vou até arrumar isso aqui lá, que eu acho que não tá. Deixa eu digitar para você entender o que o exercício pediu. Aqui ele pediu assim, ó, sabendo que a distância entre o pé da escada e a árvore mede 6 metros. E a altura da árvore mede 10 metros. Mede 10 metros. Pergunta é, qual o comprimento da escada? Essa aqui é a pergunta, tá? Eu tinha colocado o desenho e esquecido o que seria a pergunta aqui. Então, a pergunta é essa. Vamos pensar aqui, ver se a gente consegue resolver esse exemplo? O exercício, ele falou assim, ó, a altura dessa árvore, deixa eu até colocar uma medida aqui, vou colocar aqui no canto para você enxergar melhor. Ele falou que a altura dessa árvore aqui é 8 metros, 8 metros, 8 metros. Ele falou também que a distância do pé da árvore até o pé da escada, essa distância aqui é de 6 metros. 6 metros. Então, vou colocar aqui, ó, 6 metros. O que o exercício está pedindo para você calcular? Ele quer saber qual é o comprimento da escada. Se você quiser chamar esse comprimento da escada aqui de x, ó, pronto. Você tem aqui, deixa eu ver quem quer entrar aqui, pessoal. Tem um Nicole de novo. Então, olha aqui. Você percebe que aqui a gente tem um triângulo retângulo? Sim? O que seria a hipotenusa aqui? A hipotenusa seria o x. Um cateto seria 8 e o outro cateto seria 6. O que você vai fazer? Você vai aplicar o teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? Vamos lá. A hipotenusa ao quadrado, olha só, hein? O que você está fazendo? A hipotenusa ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado.
Esse é o teorema de Pitágoras. Então, você vai ter que x ao quadrado é igual a 64 mais 36. Porque 8 vezes 8 é 64 e 6 vezes 6 é 36. Então, você vai ter que x ao quadrado é igual a 100. Tá vendo? Ó, 100. Então, a gente sabe que toda vez que está ao quadrado, para a gente achar a resposta, é só a gente fazer a raiz quadrada, ó. Tá elevado a 2, então você vai colocar aqui do outro lado a raiz quadrada de 100. Qual que é a raiz quadrada de 100, pessoal? 10. Então, a escada tem 10 metros de comprimento. Essa aqui é a medida da escada. Entendido? Alguma dúvida? Sempre é a hipotenusa ao quadrado, sempre, tá? Aí você pega e eleva o cateto ao quadrado e soma com o outro cateto ao quadrado. Tá, tchau. Beleza? E aí? Quando ela tiver da idade Matheus. Então vamos lá para o outro. Gente, Gente, entenda uma coisa. Tem gente com o microfone aberto, pessoal. ela vai desencadear o mesmo problema. Quem estiver com o microfone aberto, por favor. Pessoal, de novo, olha aqui. Nós já fizemos aqui, tá? É 10 metros o comprimento da escada. Agora, dá uma olhadinha aqui, por favor, nesse aqui de baixo. Nesse exemplo 2. Olha só. O exemplo 2 aqui diz assim: de acordo com as medidas apresentadas nas alternativas a seguir, qual apresenta os valores de um triângulo retângulo? Espera aí. Eu tenho um triângulo que mede 14, um que mede 18 e um que mede 24. Você acha que esse aqui é retângulo ou não? Ué, professor, pode ser. Qualquer um desses aí pode ser retângulo. Não. O retângulo é aquele que encaixa no teorema de Pitágoras. Então, para você fazer esse tipo de exercício aqui, você deveria fazer de 1 a 1. Como assim, professor? Assim, ó. Qual é o maior aqui? O maior não é 24? Então, você tem que entender que o maior é a hipotenusa. Então, você deveria pegar 24. Ó, você está testando o primeiro para ver se é. Pega 24 e eleva ao quadrado. Aí você vai ver se dá o mesmo resultado de 18 ao quadrado somado com 14 ao quadrado, tá? Ó. Aí você vai ver se vai dar o mesmo resultado. Se não der, ele não é retângulo. Esse aqui não vai dar. Pode fazer para você ver 24 vezes 24, depois 18 vezes 18, mais 14 vezes 14. Você vai ver que não vai ficar o primeiro membro igual ao segundo. A resposta certa nesse aqui é esse último aqui, ó. Vou te mostrar por quê. O lado maior é a hipotenusa. Então, você vai pegar a hipotenusa, que é 20, ó, igual. Aí você vai fazer 12 ao quadrado e somar com 16 ao quadrado. Você vai perceber que aqui vai dar o mesmo resultado. 20 vezes 20 dá 400, ó. Não é 20 vezes 2 não, tá, gente? É 20 vezes 20, tá bom? 400. Aqui vai dar 144, que é 12 vezes 12. E aqui vai dar 256, que é 16 vezes 16. 256. Então, você vai perceber que aqui vai ser 400. E quando você somar aqui, ó, também vai dar 400. Percebeu que ficou igual? Então, o único que fica igual é a letra D. Por isso que ela é a certa. Entendido? Ou mais ou menos? Então, você faz o teste com todos. O único que vai dar certo, sempre você pega o maior lado, tá, gente? E põe ele primeiro. Porque ele é a hipotenusa. Tá? Vê.
Olha aqui esse último exemplo aqui, ó, que já vai dar para você resolver alguns exercícios lá. Quer ver? Presta atenção aqui comigo. Ele quer que você resolva o x e o y. Vamos pensar aqui para a gente resolver o x primeiro? Ó, imagina esse triângulo que eu estou riscando de vermelho aqui, ó. Esse aqui, ó. Esquece o outro. Olha só esse vermelho aí. O que seria a hipotenusa nesse triângulo vermelho? Não seria o x? Então, você vai aplicar o Pitágoras, ó. X ao quadrado vai ser 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, você vai ter 16 mais 16, que dá 32. Então, o valor de x será raiz quadrada de 32. Aí você fala, professor, mas não tem raiz quadrada de 32 aqui. Verdade, não tem. Antes da gente entrar nesse recesso que teve de pandemia, eu ensinei vocês a fatorar uma raiz quando ela não é exata. O que você tem que fazer com 32? Você vai fatorar o 32. Olha só o que vai acontecer quando você fatorar o 32, ó. Você vai ter 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Porque você fatorando 32 vai dar 5 número 2 aqui, ó. Fatoração, 32 por 2, 16, por 2, 8, aquela fatoraçãozinha. Lembra que eu falei que quando você tem um expoente igual ao índice, você tira ele para fora? Então, qual que vai sair para fora aqui? Vai sair esse primeiro 2 e esse segundo 2. Ele vai vir para fora. Então, quando ele vier, ele vai vir multiplicado. Então, você vai tirar esse 2 e esse 2, vai multiplicar ele, lá fora vai ficar o 4, e esse aqui permanece aqui dentro. Ó. Então, raiz de 32 é a mesma coisa de quê? 4 raiz de 2. Então, você fica na dúvida entre a letra A e a letra D, tá vendo? Que a letra A e a letra D aqui, ele tem esse valor, e a letra E também, ó, 4 raiz de 2, 4 raiz de 2, 4... Aqui você já elimina de cara essa B e essa C. Agora você vai calcular aqui o valor de Y. Como você vai calcular o valor de Y agora? Agora você vai imaginar o triângulo todo, o triângulo grandão aí, ó. Triângulo grandão aqui, ó. Vou até riscar ele aqui para você ver. Você vai imaginar esse aqui agora, ó. Esse e esse. Esquece aquele pequenininho lá. Vamos fazer esse aqui agora. Esse grande, a hipotenusa é y. Então, é y ao quadrado. Ó. Igual a esse cateto que é 4, 4 ao quadrado, mais esse cateto grandão aqui, ó, que dá 9. Por que dá 9, gente? Porque é um pedacinho aqui, 4. Eu estou considerando tudo, 4 mais 5 deu 9. Beleza? Quando eu faço 4 ao quadrado, ele dá 16. Então, aqui vai ficar 16 mais 81. Ó. E 16 mais 81 é raiz quadrada de 97. Como não existe raiz quadrada de 97, e 97 é um número primo, então não dá nem para você fatorar o 97. Você não vai achar nenhum número que dá para você dividir no 97. Então, você deixa a raiz de 97 mesmo. O 32, eu só fatorei ele porque dá para a gente simplificar, mas o 97 não dá. Então, a resposta certa seria essa aqui. Tá certo? O valor de x, 4 raiz de 2, e o valor de y, raiz quadrada de 97. Tá bom? Então, como que você aplica o teorema de Pitágoras? Você aplica o teorema de Pitágoras sempre pegando a hipotenusa e elevando ao quadrado, colocando igual, aí você pega um cateto, eleva ao quadrado e soma com outro cateto ao quadrado. Ok? Beleza?
Então, beleza demais. Valeu, gente, pela aula de hoje. Hoje foi bacana, tá? Sem gracinha, hoje foi bem tranquilo. Falta 1 minuto para acabar. Já tem uma atividade lá, eu vou colocar essa gravação lá também, e semana que vem vai ter mais atividades sobre isso, tá? Isso aqui a gente vai estudar bastante de agora para frente, porque tem alguns exercícios que é um pouquinho mais, eu posso dizer, elaborado, mais complicadinho, e aí você vai ter mais facilidade quanto mais a gente faz, tá bom? Então, valeu, gente. Obrigado vocês pela presença. Tenham um bom final de semana. E sexta-feira nós temos outra aula. Aí eu mando para vocês o convite. Tá certo? Valeu, gente. Até mais, viu? Obrigado. Até mais. Fique com Deus.